se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do barbeiro assombrado. No coração do Rio de Janeiro, em uma rua estreita da Lapa, havia uma barbearia antiga que resistia ao tempo. As paredes estavam descascadas, e a placa de madeira, já gasta, trazia apenas o nome apagado de um tal barbeiro Antônio. Durante o dia, parecia apenas mais um ponto esquecido da cidade, mas à noite, os moradores juravam ouvir sons perturbadores vindos de dentro. Diziam que o barbeiro havia enlouquecido décadas atrás, cortando a garganta de seus clientes com sua navalha. Depois disso, teria desaparecido sem deixar vestígios, como se a própria cidade o tivesse engolido. Contudo, sua presença jamais deixou o local. Muitos garantiam ter visto sombras se movendo pelas janelas fechadas. Os mais corajosos que passavam ali depois da meia-noite ouviam um som metálico de navalhas sendo afiadas. Às vezes, surgia também um leve cheiro de sangue fresco, misturado ao de loção de barbear antiga. Era como se o barbeiro ainda atendesse clientes invisíveis, repetindo um ritual interminável. Um jovem chamado Eduardo, curioso pelas histórias, decidiu investigar o lugar. Atraído pela fama macabra, acreditava que não passava de uma lenda urbana alimentada pelo medo popular. Ele não sabia que aquela noite marcaria sua vida para sempre. Ao empurrar a porta de madeira, surpreendeu-se ao vê-la destrancar com facilidade, como se estivesse esperando alguém. O ambiente estava mergulhado em penumbra, e apenas o reflexo da lua iluminava os espelhos empoeirados. Eduardo sentiu um arrepio subir por sua espinha. No silêncio, o som repentino de uma navalha arranhando pedra ecoou, como se o barbeiro estivesse ali, afiado e pronto. O jovem, ainda que assustado, avançou alguns passos. O chão rangia sob seus pés, e as cadeiras de couro pareciam respirar, como se algo se mexesse nelas. Eduardo chamou em voz baixa, como se testasse sua coragem. Foi então que o espelho maior da barbearia refletiu algo impossível. Atrás dele, havia uma figura de chapéu e avental manchado, segurando uma navalha reluzente. Eduardo se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O reflexo, no entanto, continuava mostrando o barbeiro imóvel, encarando-o com olhos vazios e um sorriso perturbador. O coração do jovem acelerou, mas a curiosidade o manteve preso ao chão. O reflexo ergueu a navalha lentamente, e embora o salão estivesse vazio, Eduardo podia ouvir o zumbido metálico cortando o ar. Ele correu até a porta, mas ela estava trancada por dentro, como se tivesse sido selada. O desespero cresceu quando percebeu que o reflexo começava a sair do espelho, materializando-se na sala em uma névoa escura. O barbeiro caminhava devagar, seus passos arrastados ecoando como o render da lâmina em pedra. Seus olhos brilhavam em vermelho, e sua boca sussurrava nomes, como se chamasse antigos clientes para uma última sessão. Eduardo tentou gritar, mas sua voz falhou. As navalhas começaram a cair dos suportes, espalhando-se pelo chão, vibrando como se tivessem vida própria. Uma delas deslizou até seus pés, fria como gelo. O jovem se encolheu, mas sentiu uma força invisível empurrá-lo para a cadeira do barbeiro. O couro rangia ao recebê-lo, como se tivesse sede por mais um corpo humano. O reflexo voltou a se alinhar com a realidade. Agora, no espelho, Eduardo estava sentado na cadeira, e atrás dele, o barbeiro passava a lâmina pelo ar, pronto para cortar. A última coisa que Eduardo sentiu foi o frio da navalha encostando em sua garganta. Na manhã seguinte, os moradores notaram que a porta da barbearia estava fechada de novo, como sempre. Mas, curiosamente, havia gotas secas de sangue no batente. Os boatos se espalharam rápido. Alguns afirmavam ter ouvido um grito abafado vindo de dentro naquela noite. Outros garantiam que viram Eduardo entrar, mas ninguém jamais o viu sair. Dentro do salão, a cadeira do barbeiro agora exibia marcas frescas de uso, como se alguém tivesse sido atendido recentemente. O espelho maior refletia a sala, mas quem olhasse fixamente jurava ver um corpo ensanguentado sentado ali. Dias depois, um amigo de Eduardo, determinado a encontrá-lo, resolveu investigar. Armado de coragem e uma lanterna, entrou na barbearia ao anoitecer. O ambiente estava novamente escuro e silencioso, exceto pelo som rítmico de uma navalha sendo afiada.
A cadeira parecia chamá-lo, mas ele resistiu, explorando o ambiente com cuidado. Foi quando percebeu algo ainda mais sinistro. No espelho, havia agora 2 reflexos ao lado do barbeiro, Eduardo e outro homem, ambos com gargantas cortadas. O amigo deixou cair a lanterna e fugiu em desespero. Ao atravessar a porta, sentiu uma navalha cortar levemente seu braço, deixando um ferimento que jamais cicatrizaria por completo. A lenda do barbeiro assombrado cresceu. Jovens ousados passaram a desafiar uns aos outros a entrar na barbearia de madrugada, mas poucos tinham coragem de ficar por muito tempo. Quem permanecia além da meia-noite relatava sempre o mesmo: o reflexo do barbeiro aparecia atrás deles, e, quanto mais demoravam a sair, mais próximo ele ficava. Alguns contavam que ouviram sussurros oferecendo cortes de cabelo e barba. Mas junto da oferta vinha a ameaça velada: o último corte é sempre na garganta. Com o tempo, desaparecimentos se tornaram comuns na região. A polícia investigava, mas nunca encontrava pistas concretas. O lugar, oficialmente, era considerado abandonado. Moradores da Lapa aprenderam a evitar a rua da barbearia à noite. O som metálico da navalha ecoava sozinho, como se afiasse a própria escuridão. As janelas, mesmo fechadas, mostravam sombras em movimento, e alguns juravam ver o reflexo de olhos vermelhos observando os transeuntes. O medo se espalhou, e a barbearia passou a ser conhecida como a cadeira da morte, amaldiçoada e sempre faminta por novas vítimas. Décadas se passaram, mas a barbearia continua de pé. O tempo parece não destruí-la, como se fosse sustentada pela energia dos que morreram ali. Hoje, poucos ousam sequer olhar para dentro. Quem se atreve vê apenas escuridão e sente um calafrio que congela a alma. Alguns turistas curiosos ainda tentam registrar fotos do local. Mas, ao revisarem as imagens, sempre encontram figuras estranhas nos reflexos, homens sentados, com gargantas abertas e olhos vazios. Dizem que o barbeiro continua a cortar, eternamente preso em seu ofício maldito. Cada cliente que entra nunca mais sai, tornando-se apenas mais um reflexo entre os outros. Alguns acreditam que a barbearia é um portal, alimentado pelo sangue dos vivos. Outros acham que o barbeiro apenas não aceita o esquecimento, e por isso segue trabalhando. Na região, a história é contada como advertência: nunca entre em lugares onde o tempo parou, pois pode ser que lá o passado ainda esteja vivo e sedento. E até hoje, ao passar pela rua, se você ouvir o som metálico de uma navalha, corra. Pois pode ser que o barbeiro esteja pronto para o seu último corte. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.